estar aqui com vocês novamente depois desse intervalo. Então, eu quis deixar registrado e gravar esse vídeo pela data, por essa semana a gente comemorar o aniversário de São João e por a gente não poder fazer uma festa conforme já fazíamos os anos anteriores, né? E eu quero deixar registrado isso aqui, essa homenagem a esta luz. Por ocasião, quando eu comecei a fazer esse movimento de gravar essas lives, falando principalmente da Palavra de Deus, da Bíblia, eu comecei falando a respeito da parábola do filho pródigo, né? E uma coisa que eu citei lá é que essa parábola é relatada no Evangelho de Lucas e que eu falei de João Batista, né? Que quando um cristão, a maneira como Jesus apresenta o Evangelho, né? E toda a história da vida de Jesus, eu disse que para se chegar a Jesus, primeiro precisa conhecer João, mas não conhecer num sentido assim como um ritual vazio, como se fosse uma coisa tipo uma alfândega, um protocolo, nada disso. O que eu quero dizer é que como João preparou o caminho do Senhor, então dentro dos ensinamentos de João está esse anúncio, essa preparação ao caminho do Senhor. E o Evangelho de João Evangelista, ele inicia falando do verbo, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo estava no princípio com Deus. Então ele apresenta, né, que veio à terra um homem com o nome de João. Então ele apresenta João desse ponto de vista espiritual, né, desta, vamos dizer assim, linha vinda direto do poder, né, que é o poder, é o verbo, né, e fala que este João veio como um profeta, ainda que ele mesmo não se dissesse um profeta. E ele dizia, quando perguntavam para ele o que ele era, se ele era a luz, se ele era o Cristo, se ele era quem ele era, ele simplesmente dizia: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ficou essa lembrança, essa marca de João Batista, que é ser uma voz que clama no deserto, que chama a nós, e se pode se entender esse deserto como que ele chegando num momento em que não havia um ouvido para ouvir o que ele estava dizendo, e mesmo assim era uma voz que continuava clamando, até que esses ouvidos, essas pessoas começaram a chegar e começaram a ouvir as pregações dele, e pelas pregações dele começaram a seguir Jesus. E porém no Evangelho de Lucas é apresentado a vida de São João do ponto de vista, vamos dizer assim, material, né, de como ele nasceu, do seu nascimento, desde o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas, ele se inicia com esse nascimento de João, contando a história do nascimento de João, que eu vou me basear para falar aqui para vocês hoje. E também tem um evangelho que eu já citei na live que eu falei a respeito das mães, que é um evangelho apócrifo, que é o evangelho de Tiago. Esse Tiago não era um daqueles discípulos de Jesus, e sim o Tiago, irmão de Jesus.
irmão por parte de pai, que José já tinha filhos quando foi morar com Maria. Então, esse evangelho, ele traz muitos detalhes deste início lá da vida deles, e provavelmente Lucas consultou o próprio Tiago, que escreveu esse evangelho, ou alguém que leu esse evangelho, alguém que soube dessas narrativas, porque o que Lucas faz em alguns momentos é um resumo do que está lá nesse evangelho com maiores detalhes, né? Também vou fazer algumas referências a alguns trechos que está aqui no evangelho de Lucas, principalmente informações que estão contidas no evangelho de Lucas e que, se a gente ler assim, passar por cima, a gente às vezes não percebe que nela tem muitas coisas. Por exemplo, daqui se pode tirar as informações de quando, as datas em que aconteceram, tanto o nascimento de Jesus como de João. Então o evangelho inicia-se ele apresentando que o Lucas escreveu esse evangelho como uma carta a uma pessoa chamada Teófilo. E esta mesma carta, ela era bem longa. Então ela tem a narração dos evangelhos contando a vida de Jesus, e uma segunda carta, ou provavelmente só uma continuação do relato, ele conta o livro dos Atos dos Apóstolos, que a gente falou na live anterior a respeito do dia de Pentecostes. E é a mesma carta direcionada a este Teófilo. E ele inicia a parte, contando a história, que quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou da classe de Abias, aparece em algumas versões. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, esse aqui é um ponto importante, porque esse turno ou classe de Abias, ele era um sacerdote. Então, lá no livro de Crônicas, no capítulo, deixa eu pegar a referência para ficar bem referenciado aqui para vocês. No livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, no versículo de 1 a 7. Lá, nesse livro, se estabeleceu, desde Davi, uma ordem das classes dos sacerdotes que deveriam acender o incenso, fazer oferenda no templo. Então eram 24 classes ao todo, e cada classe faria esse turno. É por isso que também aparece a palavra turno lá no evangelho, por 15 dias. E a classe a qual Zacarias pertencia, o turno de Abias, era a oitava nessa sequência. Então o que acontece? Vamos continuar na sequência do evangelho, depois a gente volta para essa informação. Por que esse turno de Abias é tão importante assim para a história, né, de João? Então, e já Isabel, como eu também falei na live do Dia das Mães, ela era descendente de Arão, que por sua vez era irmão de Moisés. Então eles tinham uma descendência bem já de uma linhagem, né, daquele povo. Então ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então ambos eram mais idosos e não tinham filhos, e Isabel era estéril, né? Era considerada estéril. E quando ele estava, durante esse turno dele, exercendo o sacerdócio na ordem dele, que coube a ele entrar no santuário para queimar o incenso, conforme a ordem lá daquele turno. E enquanto ele fazia isso, o povo ficava do lado de fora do templo orando.
Então ele estava lá sozinho no santuário e apareceu um anjo para ele, em pé, à direita do altar. E o Zacarias, quando viu aquela cena, ele ficou meio temeroso, que é narrado aqui, né, no Evangelho. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, que darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Ou seja, será um nascimento muito esperado, que vai deixar as pessoas muito felizes. E esse filho vai ser grande perante a Deus. Ele não vai beber vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel, seu Deus. Então o anjo já diz assim a força que já vem trazendo aquele menino, de que ele não vai beber vinho, ou seja, não é uma pessoa que vai viver dentro de luxos, né? E aqui o anjo diz assim: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui já o anjo coloca para ele a missão de João, e fala também que ele virá com o poder de Elias. Dá para se ver por esse dito e por um outro dito que Jesus diz dentro dos evangelhos, que João Batista se trata de uma reencarnação de Elias. Isso é uma interpretação possível, mas não dá para se afirmar com certeza, porque o anjo fala que ele vem com o poder de Elias, né? Mas fica-se esse exame para a gente, se o que ele está falando é isso. Então, e fala também que João Batista vai deixar um povo, habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, dentro dessa missão dele, ele já deixou pessoas habilitadas para seguir Jesus. Ou seja, ele preparou aquelas pessoas para seguir Jesus, porque quando viesse a luz, quando viesse Jesus, ele já deixou pré-avisado como que seria algumas coisas que a maneira como Jesus ia trazer. Então, uma outra coisa também que eu quero ressaltar é assim que hoje a gente tem muita a imagem de João ligada à fogueira, que é uma coisa muito legal, mas também João tem essa mensagem onde ele é ligado à água, ligado muito à água, porque ele sai de um deserto onde não tem água para limpar as pessoas dentro de um rio. Então, a imagem dele também é muito ligada à água. Então, Zacarias pergunta ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Então ele titubeia na fé, ele está diante de uma luz e ele balança ali, né? E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ou seja, o anjo lhe chama a atenção. Ele repreende Zacarias nesse momento, né? Pelo fato de Zacarias não confiar no que o anjo estava falando. Ele diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Bom, pode-se interpretar aqui que neste momento o anjo dá um castigo para Zacarias. Isso é uma interpretação muito comum que as pessoas colocam para essas coisas nesse momento, como se o que o Zacarias fez tivesse ofendido o anjo. Eu acredito que o anjo não se ofendeu. O anjo, na verdade, toma uma providência, porque a fé de Zacarias, ele demonstrou ali com as palavras dele que ele não estava levando fé no que o anjo falou, e o que ele ia dizer, né, para as pessoas poderia comprometê-lo ainda mais. Então pode, nesse momento, que o Zacarias teve, foi, na verdade, uma coisa boa, para que tudo aquilo que ia acontecer
acontecesse de verdade. Então tem coisas que quando vai acontecer, não tem como ser impedido. Então o próprio Zacarias ia ficar em silêncio. Ele não ia ter direito de contar para aquelas pessoas como que isso ia se dar. Mas ele ia ter que aguardar em silêncio até que as coisas acontecessem. E ele demorou muito tempo. É relatado que ele fica durante um tempo que o povo ficou esperando ele lá fora. Mas quando ele saiu, ele não podia falar. Então eles entenderam que alguma coisa, ele teve uma visão ou algo aconteceu lá dentro do santuário. E ele só ficava fazendo acenos e mudo. Ficou mudo. E quando terminou os dias que ele deveria cumprir lá no ministério do sacerdócio dele, ele voltou para casa e a sua mulher, ela ficou gestante e ocultou-se por 5 meses, dizendo que para ela ficou oculta para que as pessoas não pensando no que as pessoas pensariam dela. E aí também, agora eu vou colocar aqui porque que eu falei daquela classe do turno de Abias, onde ele recebe esse anúncio. E aqui diz assim, que quando Isabel estava no 6º mês, é que acontece o anúncio de Maria, que Maria ia ser a mãe de Jesus, e é narrado aqui. Lá no Evangelho de Tiago, esse momento é contado com bastante detalhe. Onde Maria estava, como que ela recebeu o anúncio, o que ela estava fazendo. E, por exemplo, quando Maria foi ser desposada por José, a ideia de se fazer um concurso entre os viúvos que moravam naquela região para ver quem ia ficar com aquela que Maria estava servindo no templo, já tinha passado a idade dela servir no templo. Então, como que se escolheria a pessoa que ficaria com Maria? A ideia foi de Zacarias, de fazer um concurso com o cajado, que tem a história com mais detalhes, lá no Evangelho. Hoje, outro tema a gente... Então, Zacarias era sacerdote no templo, nesta época também. Então, quando muitas pessoas afirmam que o nascimento de Jesus, ele não aconteceu naquela data, e as pessoas têm alguns argumentos históricos para isso. Quais são os principais argumentos? Um dos argumentos é esse da questão de quando se dá o anúncio do nascimento de João, que aqui é bem marcado, e quando que se dá o anúncio do nascimento de Jesus. Por quê? Se pegar o mês judaico, ele começa em março, e o 8º turno daria que mais ou menos, se fizer fazendo as contas, que Jesus, né, somando todos os dias do anúncio, 9 meses, depois 6 meses, seria que Jesus teria nascido em setembro. Fazendo essas contas assim, em que cada turno, cada classe deveria ocupar. E outro argumento forte é que as pessoas dizem que os pastores não poderiam estar no relento, porque era inverno, dezembro é inverno naquela região, é muito frio, e os pastores não deveriam estar naquela região. Então eles dizem que já existia, isso já depois que a igreja se estabeleceu, existia uma festa pagã do Sol Invicto, e que nessa festa as pessoas já faziam oferendas. Então a igreja, aproveitando-se dessa festa, resolveu marcar o nascimento de Jesus em função dessa festa, que daria, no caso então, o nascimento de Jesus sendo no solstício de inverno para eles, de verão para nós aqui no hemisfério sul, e o nascimento de João lá para eles no solstício de verão, para nós no solstício de inverno. Bom, o que acontece? Esse argumento, apesar de forte, ele não se sustenta com mais fatos históricos. Pelo seguinte, primeiro que essa festa era no solstício, e o Natal não é no solstício, e nem o nascimento de Jesus é exatamente no solstício. É próximo, mas não é no mesmo dia. Porque o solstício
ele muda, né? No caso, seria na mudança do signo de Sagitário para Capricórnio, marcado no zodíaco. E não é isso que acontece. O nascimento de Jesus não é alguns dias depois. O que acontece? Assim, quando se vai procurar referências históricas, né, mais detalhadas, aconteceu foi o seguinte: entre a marcação dos turnos que acontece lá na época de Davi e a época de Jesus, passou muita água embaixo da ponte. Eles foram escravizados na Babilônia. Já houve questões que aconteceu de revoltas entre os povos. Deixou de ter rei em Israel. Então, assim, muita coisa aconteceu. E aí, quando uma pessoa de sobrenome Talmon, né, foi refazer, então, pelos escritos de Qumran, que foram os manuscritos que encontraram muitos depois, o que acontece? Se viu que depois de um tempo essa ordem não ficou mais do jeito que era, do jeito que foi estabelecida por Davi lá no livro, que é contado no livro de Crônicas. Ou seja, se reconstruir essa nova ordem dos turnos e colocar lá na época de Jesus, aí o turno de Zacarias aconteceu no dia de 24 a 30 de setembro. Então, sendo então que o primeiro, o relato do evangelho lá de Lucas é para o primeiro dia do turno dele, então provavelmente o anúncio aconteceu no dia 24 de setembro. Fazendo as contas, então, João teria nascido no dia 24 de junho, do dia 23 para o dia 24 de junho. E o anúncio do anjo Gabriel para Maria aconteceu no dia 25 de março. E o nascimento de Jesus, 6 meses depois, no dia 25 de dezembro. Então, e outras... quanto aí, por exemplo, essa festa do Sol Invicto, já dá para se ver que ela é um pouco deslocada, não é exatamente no mesmo dia. O que acontece é justamente o contrário. Essa festa do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista, ela já era celebrada na Igreja Oriental, que não tinha nada desse festival pagão lá na Igreja Oriental, não tinha nada disso. Esse festival era europeu. Então, lá na Igreja Oriental, que não tinha influência nenhuma desse tipo de coisa, já se celebrava. Inclusive, lá tem a festa da Anunciação, a festa do Natal, a festa do dia da Anunciação de João Batista e da Anunciação de Jesus e do Natal e do nascimento de João Batista. Eles tinham todas essas festas na Igreja Oriental, na tradição oriental da Igreja. O que acontece, o que provavelmente aconteceu foi ao contrário. Quando a Europa foi cristianizada, aí sim essas pessoas começaram a associar que o Sol Invicto que eles festejavam que é Jesus. Então houve uma e a igreja provavelmente não sonegou essas pessoas, porque se aquele festival delas, uma maneira delas entenderem Jesus, elas dizerem assim: olha, o que eu estou celebrando aqui, na verdade, antes eu celebrava o Sol Invicto, era uma coisa, agora eu estou vendo que o Sol Invicto, que era essa celebração que eles tinham, é Jesus, ela deve ser direcionada a Jesus. Então aí é que houve mudança. E com relação aos pastores, olha, pode ser improvável, mas não é impossível de ter pastores no campo, no relento naquele momento, porque as ovelhas precisavam ser cuidadas. Então pode ter acontecido de que num momento em que os pastores estavam se revezando, muita coisa pode acontecer nesse caso, quando está se cuidando de ovelhas. Então é relatado que tinham pastores lá naquele momento, que viram aquela luz e tiveram o direito de receber a mensagem diretamente dos anjos que cantavam, que anunciavam o nascimento de Jesus enquanto ele nascia. Então, esse relato não por si só não tiraria o mérito de ser nesse dia, né? O nascimento de Jesus e ligado ao nascimento de João Batista. E outro detalhe importante é que tem-se também dentro da tradição mais antiga da igreja e dos documentos mais antigos que o Jesus teria sido crucificado
no mesmo dia da sua anunciação. Portanto, fazendo essas contas, a data da crucificação teria sido 25 de março e essa ressurreição ao terceiro dia seria num domingo, dia 27 de março, e dia 25 de março sendo o dia da crucificação, uma sexta-feira que coincidiu com o dia da Páscoa, né, quando Jesus foi crucificado. E a ressurreição, portanto, no dia 27. Né? Então, voltando à história de João Batista, né? Então, aí fala que depois que acontece o anúncio do nascimento de João Batista, se dá o anúncio a Maria pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo, anuncia a Jesus que Maria daria à luz a um filho chamado Jesus. Lá no Evangelho de Tiago, os detalhes que são contados desse momento é que, por exemplo, que Maria tinha sido encomendada de tecer um pano que deveria ser uma cortina para ser colocada no templo, né? Um pano que como um véu, colocaria lá no templo. E enquanto ela estava, nesse momento que ela estava tecendo esse pano, é que ela foi buscar água e depois ela recebe esse anúncio, né? Ela foi encher um cântaro de água e se dá esse diálogo. Aqui é narrado aqui o diálogo dela com o anjo, lá também no Evangelho de Tiago fala com mais detalhes, né? E o próprio anjo anuncia para Maria que a Isabel, que era prima de Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, diziam que ela era estéril, mas ela não era estéril, tanto que ela concebeu um filho. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Maria, ela diz para o anjo, então: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. E o anjo, nesse momento, se ausentou dela. E aí é interessante isso aqui, que quando ela fala essas palavras para o anjo, né, aqui está a serva do Senhor. Muita gente coloca essa palavra, serva, como uma coisa ruim, né, pejorativa. Eu acho ela uma palavra boa, depende para quem se serve, né? Então, aqui está a serva do Senhor. Então, também, muitas pessoas dizem que, por isso, Maria é a primeira cristã. Ela recebe esse título porque, quando o anjo anuncia todas essas coisas para ela, da vinda, da chegada de Jesus, ela diz: está aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme sua vontade. Diferente do Zacarias, né? Você vê que existe uma diferença de grau aqui. Quando o anjo fala todas essas coisas para Maria, ela só pergunta como que vai acontecer para o anjo relata tudo para ela, e ela diz: está aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Sendo que ia ser uma coisa difícil, não é uma coisa assim, difícil pra gente, né? Imaginando como que é. E quando se dá esse acontecimento em que o anjo anuncia a ela vai até a casa de Isabel, que era numa região montanhosa. Lá no Evangelho de Tiago explica o que ela foi fazer na casa de Isabel, porque ela estava encomendada de tecer o pano para fazer o templo, para colocar no véu do templo. Então ela já tinha terminado esse trabalho encomendado por Zacarias, e ela leva então esse pano lá para poder colocar no templo. Então, e essa nossa, eles moravam na região montanhosa. Então, quando ela entra na casa de Zacarias e ela cumprimenta Isabel, ela sente o filho dela. Quem sente é Isabel, sentindo o filho se mexer dentro dela. E ela diz que ela sente a presença do Espírito Santo. E ela fala uma frase que depois foi incorporada dentro da oração da Ave Maria, que a primeira parte é o anjo dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
Não, esse bendita sois vós entre as mulheres é que já é Isabel. É, ela fala, quando ela vê Maria, ela fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, ela estava realmente sentindo a presença do Espírito Santo, porque sem que Maria dissesse para ela nada do que aconteceu, ela sentiu essa presença e falou: olha, bendito é o fruto do seu ventre. E de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então ela já estava ali sabendo que Maria ia ser a mãe do Salvador. E aí ela conta: pois logo que chegou a tua saudação, a criança estremeceu com alegria dentro de mim. E bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria, nesse momento também, faz uma oração, como oração, muita gente fala ela como oração, né? Que é assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso Deus me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. E fala também que Maria, ela chegou à casa de Isabel, né, logo depois, e passou por lá 3 meses na casa de Isabel, e depois ela voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve o filho. Então, tem um ponto que muitas pessoas falam, que a origem da fogueira de São João é porque elas haviam combinado que quando São João nascesse, Isabel ia acender uma fogueira, ou eu imagino que ela não, né, porque é meio difícil a mulher parir e acender uma fogueira, mas que ela ia para avisar Maria, e que para Maria ir lá. Porém, o relato aqui, primeiro que esse relato não tem na Bíblia, não tem essa história da fogueira dessa maneira aqui na Bíblia. São relatos que foram passados pela tradição popular e passou a ser parte de alguns contos da igreja, mas não tem nenhum relato assim de documento antigo dizendo que isso aconteceu dessa maneira. O que tem, na verdade, eu acho que é um pouco o contrário, que Maria ficou lá até 3 meses. Não se diz que foi até quando João nasceu. Esse detalhe não tem. Mas o que diz é que ela voltou para casa dela. E que quando se fala da localização geográfica, mais ou menos como se vê dessas 2 localidades, a distância é bem grande. Tudo bem que Isabel morava numa região montanhosa, mas Maria já estava gestante, então para ela ficar fazendo essa viagem seria mais complicado. Não era uma viagem curtinha, não era um trajeto pequeno. Mesmo que ela pudesse ver a fogueira, eles não moravam pertinhos, assim, tão pertinho. Então, assim, eu não acho tão provável essa história da fogueira. Então, quando nasceu João, né, e que eles haviam o costume de no 8º dia tinha que fazer circuncisão, que era um costume judaico, e eles queriam colocar o nome do menino de Zacarias, em homenagem ao pai, e Zacarias estava mudo ainda, não falava nada. E a mãe dele disse: de modo nenhum. Você vê que a Isabel ela era uma pessoa de grau também, porque ela as coisas que ela viu, sem que ninguém dissesse para ela realmente estava vendo pela realidade das coisas.
Ela disse, pelo contrário, ele deve ser chamado de João, o mesmo nome que o anjo Gabriel falou para Zacarias com ele lá sozinho. A Isabel já sabia. E as pessoas começaram a argumentar que não tinha ninguém entre os parentes dele com esse nome. Por que ela ia dar esse nome? Não havia uma razão, né? Não era um costume, não era uma normal aquilo, né? E eles perguntaram para Zacarias, né, por acenos, fizeram aqueles acenos, porque ele não estava falando, né? E ele pediu então uma coisa para escrever, uma tabuinha assim de madeira, e escreveu na tabuinha: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. E quando ele colocou isso, que ele escreveu o nome dele, então destravou a língua dele e ele começou a falar, e os vizinhos começaram a ficar meio atemorizados, né, e começaram a contar, espalhar na região aquilo que aconteceu. E aí eles começaram a se perguntar quem era aquele menino que estava chegando, né? E porque viram aquelas coisas, todos aqueles mistérios, aquelas coisas acontecendo, o pai ficando mudo e fala na hora que o menino nasce. Então aquilo começou a se espalhar na região, as pessoas começaram a ficar confabulando sobre aquilo, né? Então Zacarias, ele faz uma profecia, uma louvação, dizendo assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. E aí ele continua. E ele fala do filho dele, né, de João, para alumiar que João veio, né? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Então, como os pais dele eram idosos, eu imagino que os pais dele não puderam acompanhar todo esse crescimento deles, os pais dele já eram bem idosos. Então ele viveu praticamente sozinho nos desertos, ele se criou lá, nesses desertos. Então, depois que ele sai desse deserto, né? Então ele começa o seu ministério, as suas pregações, né? A sequência do Evangelho de Lucas, ele faz a narração do nascimento de Jesus, propriamente dito, e ele fala das circunstâncias, de como aconteceu o nascimento de Jesus, e na sequência, né, começa a se falar, no capítulo 3 já, das pregações de João, né? E uma coisa que acontece, né, que João, quando ele sai do deserto e ele começa a pregar o batismo do arrependimento, que ele dizia nos seus ensinamentos, né, que era: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Porque já desde do profeta Isaías, que deu um anúncio da vinda de Jesus com bastante detalhes,
o profeta Isaías já dizia que viria uma voz clamando no deserto e anunciando isso. Então, João, ele pregava nas margens do Rio Jordão, próximo ali do Rio Jordão, e ele falava desse batismo do arrependimento e criou esse ritual de batizar as pessoas dentro lá das águas do Rio Jordão. E muitas das palavras que João Batista falava, Jesus depois também repetiu do mesmo jeito, né, trazendo o ensinamento dentro de uma única linha, de uma mesma linha. E as pessoas perguntavam se ele era o Cristo, né? E ele dizia isso, né? Que eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Então, e ele falava, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. E ele também tinha uma forma de falar que, pelos textos, dá a entender que João, ele falava de uma forma muito enfática, muito enérgica na hora de falar. Então, por exemplo, ele diz assim, quando ele via a multidão, né, e percebia os pensamentos das pessoas, ele chamava as pessoas de raça de víboras, né, como se as pessoas fossem cobras. E ele falava que as pessoas não iam poder fugir do que estava para vir. Não ia ter como fugir. Daquele momento já não tinha mais. Então ia vir ver quem ia colocar as coisas para o lugar, né? E ele falava muitas coisas assim de como que as pessoas tinham que se preparar para essa chegada de Jesus. Então, no sentido de não maltratar uns aos outros, de praticar a caridade, de ser bondoso uns com os outros, e se, por exemplo, se tiver uma colheita maior, dividir com o próximo. E não só assim de aspectos materiais, dividir tudo que já pôde conquistar, tudo que é capaz de conquistar. E também aqui já no Evangelho de Lucas apresenta também uma genealogia de Jesus, que eu também já falei anteriormente, então não vou entrar de novo nesse detalhe. E por conta dessa forma enérgica de João pregar, e ele falava de todo mundo, né? Ele não escolhia para quem ele ia falar do que a pessoa precisava endireitar. Inclusive o rei Herodes, né? Que começa lá falando que era o rei daquela localidade, da região da Judéia, que é onde João pregava, na margem do Jordão. E o rei se incomodou e trancou João no cárcere, né? Também, e João acabou morrendo no cárcere. Mas nos momentos das pregações, chega um ponto, né, que João, e as pessoas perguntam para João como que elas saberiam que Jesus era ele, né? Como que as pessoas iam reconhecer Jesus quando visse. Então, João dizia: quem eu disser para vocês que é. Quando eu disser para vocês é esse, é porque é ele. É quem eu mostrar. Então, por isso que eu também digo que para se ver Jesus pelos olhos de João. É quem ele mostrar. Porque é muito, digamos, hoje quando a gente vê toda a história, tá, mas imagine-se lá naquela situação, né? O João sendo perseguido pelo rei, o próprio Jesus depois. Então ele vai dizer assim: olha, esse aí é quem eu falei. Então acontece isso, se tem o relato é que Jesus passa por 40 dias no deserto, e quando termina esse momento de Jesus, que ele está nesse deserto, ele vai até João 5, e João
se encontra lá no Rio Jordão, batizando as pessoas. E Jesus se apresenta então, né, para ele, contando resumidamente a história, né? E Jesus então batiza. E aí João batiza Jesus. E nesse momento surge uma voz do céu e uma luz em forma de uma pomba, né? Esse é o relato como fazem, né? De como que é. Mas surge essa voz e diz: este é o meu filho amado. E em ti eu me comprazo, que seria como se quem me dá muitas alegrias, né? Então, depois disso, João ainda continua fazendo suas pregações e o batismo, pregando o batismo no arrependimento. E algumas pessoas que chegavam até João já dizia: olha, começa a seguir Jesus, e apontava. Então, quando Jesus se apresentou nas margens do Jordão para ser batizado, o João já disse: este é de quem eu vos falei. Ele já mostrou. E em outras situações também. Então, João permaneceu pregando, batizando, e ele chegou a um ponto que ele diz assim: neste momento convém que ele cresça e que eu diminua, porque ele já tinha feito o que ele veio fazer, que é anunciar a vinda e a chegada do Salvador. Então, nesse momento é que ele é preso no cárcere e é degolado a mando, a pedido do rei Herodes. Aí tem histórias com mais detalhes até aqui na Bíblia de como que se dá isso, né? E em seguida, então, Jesus continua suas pregações. Tem até um momento, né, lá no Evangelho de Mateus que há esse relato do momento em que anunciam para Jesus que João Batista havia sido morto no cárcere, né? E aí Jesus ele inicia uma pregação falando disso aí também. Eu já falei disso numa live anterior também. Então, essa história que eu queria contar para vocês hoje, com detalhes a respeito da vida de João Batista, né? Tem muita coisa para se falar da vida de João Batista. Tem também outros momentos que Jesus cita o próprio João Batista, que as pessoas perguntam, né? Não era a profecia não dizia que deveria vir o Elias antes para anunciar a vinda do Messias? Então Jesus disse: Elias já veio e vocês não reconheceram, e afirmo para vocês que é João. E Jesus também dizia de João, né, que entre todos os homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. Para que as pessoas entendessem de quem que elas estavam falando, né? Que as pessoas às vezes começavam a querer colocar uma competição entre os dois. E não era, não havia competição. Um complementava o trabalho do outro. E, por exemplo, também quando questionaram Jesus dentro do templo, com que autoridade ele fazia os milagres, né? As pessoas queriam testá-lo, porque se ele dissesse que era uma autoridade de Deus, as pessoas iam dizer que ele estava blasfemando, como se fosse assim: como é que Deus te deu autoridade? E se ele dissesse que era uma autoridade de algum homem material, né, alguém que dava, por exemplo, César ou o rei ou quem quer que fosse, eles iam dizer que não era uma autoridade válida, né? Então, ou seja, era uma armadilha perfeita para Jesus cair na cabeça deles, né? E aí Jesus pergunta: então me diz o seguinte, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles
disseram que não saberiam responder, porque da mesma maneira, se eles dissessem que era dos homens, o povo não ia aceitar, né? Porque acontecia muitos milagres na presença de João também, não era só na presença de Jesus. E se ele dissesse que era de Deus, Jesus ia perguntar: então por que vocês não seguiram João? Então eles ficaram quietos, né? Não quiseram responder. E aí Jesus falou: então eu também não vou responder. Então Jesus sempre citou João nas suas pregações, né? Então é isso, né? Hoje eu não marquei como uma forma de live, como eu vim fazendo anteriormente, porque devido a demandas do trabalho, eu não ia ter condição de poder marcar um dia e ter um horário para cumprir aquele horário, porque eu tinha reuniões no trabalho, estava tendo até hoje, né? Eu consegui, graças a Deus, não estou tão cansado, já deu para fazer. E eu estou pensando, eu vou deixar aquele grupo liberado, aquele grupo que eu criei de transmissão, e para vocês quiserem colocar alguma pergunta do que eu falei, né? Se precisar de mais algum detalhe, alguma referência, e depois a gente faz aí sim uma live para responder as perguntas, né? E a gente pode também voltar para o tema dos dons do Espírito Santo, que eu não consegui falar naquele dia, para complementar. E tem muitos outros temas ainda para falar, né? Que a gente pode estudar em conjunto. E desde já também quero ser grato a todos vocês. Eu fiquei com bastante saudade desses momentos que a gente tem, que também é um momento que eu me sinto bem de falar a respeito, principalmente de Jesus, de coisas assim mais elevadas, para a gente elevar o pensamento, para trazer mais alegria para a nossa vida. E é isso, que todos que sejamos felizes, que estejamos bem. E uma outra coisa também, que eu coloquei essa música inicial, né, que é uma gravação do Marcos Lessa, cantando essa música João. E também quero colocar uma outra música que não é um forró, porque também eu gosto muito de forró, quem me conhece sabe disso, né? Nada contra o forró, pelo contrário, mas é apenas para mudar um pouco o tema, que muita gente acha que São João tem o monopólio do forró, né? Quer dizer, o forró acha que tem o monopólio de São João, né? Então, assim, como eu sou lá de Minas, lá tem também a tradição do forró, mas também tem outras coisas que a gente ouve no dia de São João, não é só forró não. Então vou colocar mais uma música aqui, e sejamos todos felizes, né? E que Deus esteja com todos nós, nos trazendo mais essa presença dessa luz, para que cada dia a gente aprenda mais e reconheça mais essa luz, essa presença dela nas nossas vidas. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo
dizendo que Deus viria instaurar o reino novo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador.